Fala pessoal, professor Ali aqui com vocês. Cara, que tema foi esse da UFMS? Sério, não esperava, considerei dificílimo, sério mesmo. Se eu pegasse só o tema para discernir sobre ele, eu teria enormes dificuldades em estruturar. Tanto é que quando eu recebi o tema, eu tentei estruturá-lo, eu dei uma travada. Aí, a partir do momento que eu recebi as coletâneas, a coisa começou a fluir um pouquinho. Então, o tema é esse aqui, ó. A importância do episódio do grito de Dom Pedro I para o Brasil do século XIX e o que ele ainda significa para o Brasil no século XXI. Então, quando eu peguei o tema, ele pedia dois Brasis, vamos pluralizar o Brasil, do século XIX, do grito da independência, e as consequências do século XXI, tá? Então, eu me organizei assim. Um parágrafo vou falar das mudanças ocorridas no século XIX e outro as consequências do século XXI. Eu me policiei a isso. Só que ainda estava muito vago. O que eu vou falar sobre o século XIX? É um conhecimento amplo da história. Aí eu recorri às coletâneas, são 3 coletâneas. Quem acompanhou minha aula no YouTube durante essa semana viu que eu falei que as coletâneas, elas eram norteadoras argumentativas. A argumentação dependeria muito delas. Então eu fiz a interpretação de cada uma delas. Por exemplo, na coletânea 1, o que ela falava? Houve o grito da independência? Claro que houve, um marco na história nacional. Porém, não houve grandes mudanças. Foi mais um ato político. As mudanças reais tardariam, não necessariamente que ocorreriam naquele século. Coletânea 2. Diferente de outros processos de independência na América, em que se instaurou a República, no Brasil houve a monarquia, era um rei, e esse rei vindo de Portugal. Então, uma ligação direta com o país. Então, é como se fosse uma pseudo-independência. As mudanças significativas realmente não aconteceriam ali naquele século. Sem mudanças radicais. As coletâneas abordavam isso. Reparem que eu não estou colocando o meu conhecimento sobre a história. Não, absolutamente. Você deve ter muito mais conhecimento do que eu. Só que o que está norteando a minha argumentação é aquilo que estava na coletânea. E o que está na coletânea é fator decisivo para a correção, beleza? A coletânea 3 fala sobre um trecho do hino nacional. Ao interpretá-lo, eu peguei como uma conquista histórica para o Brasil, tá? Tanto é que é um feriado nacional desde então, tá? Dia da Independência. Então vejam, aqui o primeiro parágrafo. As 3 coletâneas abordavam o século XIX. Nenhuma delas fez alusão ao século XXI. Mas espera aí, pô. Você está no século XXI, você sabe o que está acontecendo nesse século XXI. Então aí você faz um paralelo, faz um parâmetro de como era a sociedade naquela época, entenderam? Aí eu projetei mais ou menos assim, a minha ideia foi essa, tá? Entretanto, eu vou começar com entretanto, porque eu saio de uma etapa e vou para outra, e essa outra etapa ela trouxe mudanças significativas, mudanças que já poderiam ter começado lá, engatinhado lá, mas não ocorreu. Quais são elas? A real independência aconteceu no campo político-administrativo, ratificado pela Constituição Federal. Se você pegar o artigo 1º da Constituição Federal, ele fala sobre a independência, sobre a soberania do Brasil. Então tá lá ratificado, é independente. E aí eu coloquei aqui, ó, e essa independência no século XXI. Por que o século XXI? Embora inserido em um contexto globalizado, qual que é uma característica do contexto globalizado? A quebra de fronteiras, entenderam? Mantém sua soberania. 2. Nós vivemos hoje uma república democrática com plena participação popular na escolha de seus representantes. Por que eu coloco isso? Porque eu contraponho o argumento anterior que eu falei sobre a monarquia, que pouca coisa mudou, entenderam? Então isso é uma real alteração, uma mudança significativa. E o liberalismo econômico, né? Aí você pode falar das exportações, que você não tem que mais enviar para Portugal, entenderam? Não tem mais aquela dependência. Então aqui, na verdade, você tem um contraponto entre o século XIX e o século XXI. Aí,
eu pensei em alguma coisa como contexto sociocultural. No primeiro parágrafo, quando você fala sobre o século XIX, tudo que você colocar ali está relacionado à história. Então esse parágrafo ele tem um amplo repertório sociocultural. Não se preocupe com ele. Nos outros, eu comecei com Hegel. A realidade é um processo histórico, frase totalmente condizente à temática. Você pode citar a Constituição Federal, artigo 1º da soberania, diretas já na participação popular na escolha dos seus representantes e falar no liberalismo econômico das grandes exportações de grãos, de carne do Brasil para todo o mundo. Então, uma grande diferença do momento da independência no século XIX e a independência que nós vivemos hoje, tá? Por que que eu não problematizei muito isso? Porque as coletâneas não trouxeram esse caminho, entenderam? Elas falaram da importância. Então eu trouxe os aspectos relevantes. A parte que eu tive uma dificuldade para fazer, para demonstrar para vocês, foi a conclusão. Porque eu sempre falo que, embora seja uma reflexiva, você aqui cabe algumas sugestões. E eu a fiz mais ou menos assim, vejam. Deve-se, portanto, entender que ações atuais são, muitas vezes, consequências daquilo que foi desbravado no passado. Então eu vou falar que hoje nós colhemos aquilo que foi plantado lá atrás, o grito da independência. Para que tal quadro se ratifique, é importante conhecer a história de um povo. Aqui eu faço alusão ao hino nacional, suas conquistas e as bases para o desenvolvimento diário. Somado a isso, entender que o progresso não se dá de forma imediata e os frutos dos atos atuais às vezes demoram a acontecer. Por exemplo, só para você entender isso, faça uma mudança hoje na educação, talvez eu a colha só daqui 30, 40 anos, mais ou menos isso. Desse modo, a realidade dialogará de forma coerente com a história, pois a realidade é um processo histórico, conforme afirmou Hegel. Esse é o meu comentário, a minha estruturação sobre o tema da UFMS deste ano, que, na minha opinião, não vou dizer que foi o mais difícil com o qual já trabalhei, mas sim um dos mais difíceis com os quais trabalhei. Professor Ali, espero ter ajudado em alguma coisa, de alguma forma para vocês. Tenham calma, tenha fé, ainda haverá toda a correção, não se desespere. Pense sempre positivamente. Fiquem com Deus e valeu!